o estudo de hoje, né? 10 de outubro de 2020, no sábado, estudo sobre a mediunidade. E hoje nós vamos, então, dar continuidade, né? Ao estudo do livro Diretrizes de Segurança, né? Do Divaldo Franco, que nós temos feito aí a leitura já há algumas semanas. E a gente começa, então, com uma leitura sobre o Fonte Viva, que a Ana vai fazer, e depois a gente comenta alguma coisa antes da prece. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora, sem recursos, no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem nenhuma coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua ventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. É muito fácil, né, a gente se manter sempre nessa visão de que nosso sofrimento é maior, que a nossa dor é a maior. Então, pode ser que por vezes a gente esteja passando por uma situação muito difícil, mas ainda assim que a gente possa se atentar para os que estão ao nosso redor, aqueles que podem estar passando por situações ainda piores. Tem aquela frasezinha, né? Um dia eu reclamei que estava sem sapato, então eu olhei para o lado e o meu colega não tinha pé. Então, que a gente possa, né, sempre se atentar a isso, porque ninguém é tão pobre que não possa dar, nem que seja um sorriso, né? Mas a gente sempre pode ser útil. Então, ainda que a gente encontre dificuldades na nossa vida, que a gente possa superá-las, mas trabalhando, servindo. Que a gente possa, como ele fala, né, que a morte não nos encontre sentados, ociosos, apenas esperando o dia passar, a vida passar por nós. Possamos, então, fazer alguma coisa, deixar uma marca positiva onde quer que a gente vá. E a gente costuma exagerar a nossa aflição, né, o nosso sofrimento. E até mesmo de acordo com o conceito do budismo, mas que isso se aplica de uma maneira geral, eles explicam que o sofrimento vem sempre da resistência à dor, né? Como tem mesmo aquela música do Legião Urbana, né? Na letra do Renato Russo, que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, porque a gente vê
toda situação dolorosa que a gente passa como se fosse algo terrível, né? E a gente sofre por isso. E tem até, ainda seguindo essa linha, um recurso didático, né, para que a gente entenda melhor, que a gente imagine como se fosse uma fórmula matemática, que o sofrimento é igual a dor mais resistência. Ou seja, a gente geralmente sempre aumenta o nosso sofrimento resistindo a ele, né? Querendo que isso não aconteça, ao invés de aceitar logo. Se a gente aceitar, só passa pelo momento da dor. E o sofrimento é menor, porque não tem essa soma. E vai diminuir ainda mais se nós fizermos, como Emmanuel diz nessa mensagem, se nós nos dedicarmos ao serviço, né, aos semelhantes. Porque aí a gente vai observar pessoas que vivem situações muito mais dolorosas que a nossa. E assim a nossa dor já diminui. Às vezes a gente até pensa, nossa, como é que eu posso reclamar da minha vida quando a pessoa está passando por essa dificuldade, né? E essa frase que ele fala mais para o final, de que nós somos já mais ricos, né, poderosos do que um rei que guarda todos os seus tesouros para si. Se nós já temos braços saudáveis, uma mente saudável, para ajudar o próximo, né? Se a gente tiver essa disposição. E esse convite ao serviço constante, frisado por essa colocação, outra colocação do texto, que a morte chega para todos, né? Então que nós deixemos que a morte nos surpreenda em serviço, né? E não em um conforto que às vezes a gente não merece, né? Eu lembrei quando Emmanuel disse isso no texto de São Francisco de Assis, que ele, por seu grande amor, né, lógico, à natureza, ele trabalhava também no jardim, cuidava das plantas, né? E em um desses momentos que ele estava trabalhando com a terra, ele estava capinando o solo, preparando, um dos seus discípulos chega e lhe questiona sobre a morte. Como geralmente a gente tem, né, essa imaturidade, né, na nossa percepção da morte. E ele pergunta para ele o que ele faria se soubesse que iria morrer dali a tanto tempo. Ué, eu continuaria capinando meu jardim, né? Se eu fosse morrer amanhã, o que importa? Vou continuar trabalhando, né? E isso faz muito mais sentido para a gente, né? Que é ensinado no Espiritismo que a morte é só uma mudança de planos, né? A gente está aqui no corpo de carne, depois a gente vai ficar só com o corpo espiritual. É só isso. Com uma troca de roupa, né? Que os espíritos sempre comparam. A morte, como fim, não existe. É uma mudança só, é uma viagem. Então, que a gente se dedique sempre ao serviço, ao nosso próprio benefício, né, também. Muito legal. O que eu fiquei pensando é a gente observar mesmo, assim, que algumas pessoas estão passando por provas duríssimas, né? E se a gente observar, às vezes a gente reclama tanto da vida da gente, né? E quando você olha o outro, aí você vê, poxa, perto dele eu sou um rei, né? Perto dele eu sou um rei, é isso que eu acho que ele quer dizer. Então, eu sempre tive problema assim, tem hora que eu tenho que cuidar de um monte de gente, aí eu fico meio perdida, sabe? Eu fico, meu Deus, não vou dar conta, não vou conseguir, é muita coisa, né? Aí eu lembro, eu tenho uma amiga que o irmão dela faleceu há pouco tempo. Ele desencarnou, acho que tem uns 2 meses. E esse rapaz, ele já nasceu sem nenhuma faculdade, assim. Ele não conseguia falar, ele não conseguia entender nada. Elas tinham que dar banho, eles tinham que dar comida. Ele o tempo todo estava ali, ele era dependente completamente de alguém, né, para ajudar. E ele, além disso, ele tinha um distúrbiozinho que ele gritava o dia inteiro, ele gritava o dia inteiro, né? Então, assim, normalmente eles morrem mais cedo, né? Quando é uma situação do caso dele, da doença dele, mas ele viveu até os 38 anos.
e eu via a perseverança daquela mulher que era a mãe dele, né? Aquele amor daquela mulher para cuidar dele, e eu vejo isso, assim, diariamente, não é só essa mãe, olha a mãe que nós temos aqui, a Alexandra, com essa garra dela de cuidar da Jade, e são infinitos, é fisioterapia, é fonoaudióloga. Um dia ela parou para falar para mim as coisas que ela fazia com a Jade, eu falei, nossa senhora, e eu às vezes reclamando, né? Então, assim, quem somos nós? Nós não somos nada, né? Nós estamos aqui para servir, e graças a Deus nós temos a chance de servir, né? E é claro que nós somos fracos, tem hora que a gente fraqueja. Eu tenho certeza que tem hora que a Alexandra tem seus momentos também, né? De tristeza, de dar vontade de chorar, né? Mas quando a gente olha para perto da força das outras pessoas, a gente tem esse incentivo a mais, né? Essa força a mais para a gente continuar. Então, eu acho que a lição de hoje deixou isso para mim. É tudo isso, né? Quer dizer, Deus não me dá mais do que eu possa conseguir. Ele sabe que o que Ele me deu, eu vou conseguir, né? Então, não é para eu reclamar, é para eu fazer, né? É para seguir e pronto. E se eu fizer com amor, com carinho, né? Com devoção, as coisas não vão ser tão pesadas, né? Isso é uma verdade, não vai ser pesado. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma coisa que vai ser feliz, que vai ser boa, né? Que vai ser agradável, né? Então, assim, a gente tem muitas falas aí dentro do Espiritismo sobre isso, né? Como é que é? O plantio é facultativo, mas a colheita não é assim? Eu lembro o que significa, mas... E a colheita é obrigatória. Isso mesmo. Então, é isso, né? E quando a gente está fazendo algo assim para o nosso irmão, principalmente um irmão que precisa da gente, uma pessoa que é completamente dependente da gente, ele só pode sair coisa boa para a gente, não é mesmo? Por incrível que pareça, só pode surtir coisa boa para a gente, mesmo que seja uma quitação, né? Uma quitação de débito. Nossa, então vamos lá, tá quitando, tá melhorando, porque eu já estou melhor do que eu estive ontem. Eu estava muito mal ontem, porque ontem eu devia mais, hoje eu devo menos, né? Então, assim, tudo isso faz parte da vida. Muito boa a leitura de hoje. Alexandra e Eliane, vocês querem falar alguma coisa sobre a leitura? Não, é um agradecimento mesmo, é isso aí. Eu até que eu estava falando aqui com a Eliane. A gente tem hora que tem vontade de chutar o balde, jogar fora, largar para lá, desistir de tudo. Aí depois você vai para trás, você fica com vergonha. Aí vamos continuar, é assim. Então, assim, para a gente aprender mesmo, que a gente tem que olhar sempre para frente, esquecer o de trás, olhar para o outro. Mas, porque se você olha para as pessoas, você, às vezes, para de reclamar. Porque o defeito da gente é reclamar. A gente são muito reclamão. Reclama demais. E engraçado que os espíritos, né, eles falam com a gente assim, porque não é todo mundo que consegue observar o sofrimento do outro, né? Se você consegue pegar isso, não, então, eu acho que você está mais sensível para isso. Que as pessoas, tem gente que acha que sofre tanto que não consegue ver o do outro, né? Ela fala, o sofrimento para ela é tão forte que ela não consegue ver o sofrimento do outro, né? Então, assim, realmente, às vezes a gente precisa de um choque. A verdade é essa, às vezes a gente precisa de um choque. Grosso modo, assim, para explicar para as pessoas que talvez não tenham entendido, eu tinha muito medo de aranha, sabe? Aranha pequenininha que aparecesse no meu quarto. Gente, eu tinha pânico, eu gritava, eu não conseguia dormir. Sabe aquela coisa assim de criança? Eu ficava com muito medo. Até que eu fui fazer uma viagem para o interior de Minas, aí lá eu me deparei com uma aranha muito grande, muito grande. E é engraçado que o choque ao ver aquela aranha foi tão grande que eu perdi o medo das aranhas pequenininhas, né? Às vezes a gente é uma coisa meio grossa assim, mas
É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? Olha só, tem que acontecer alguma coisa, dar uma palavra, uma bordoada na cabeça da gente para a gente ver, né? Prestar atenção na vida. É isso. A Alexandra estava falando que a gente gosta muito de reclamar, né? Porque a gente olha muito para a situação dos outros, né? Ainda mais economicamente, a gente olha muito para cima, né? Aquele jogador, aquele artista está aproveitando a vida, está viajando, não sei o quê. A gente olha muito para cima, porque a gente aprenda a olhar para baixo, né? Veja a situação das pessoas que estão sofrendo mais. E isso mesmo, como você falou, que às vezes a gente não consegue ver a dor do outro. Então, que a gente aprenda a olhar para baixo, ao invés de ficar se comparando, se infelicitando com a situação da nossa vida, que é muito mais feliz de tantas outras pessoas. Sempre tem alguém que está pior, né? A gente nunca. Por mais rico que você seja, sempre tem alguém mais rico. Por mais pobre que você seja, tem sempre alguém mais pobre. E o legal é isso, que Deus nos fez totalmente diferentes, né? Nós temos situações, em cada vida nós vivemos em situações diferentes, e isso realmente nos mostra muito, nos ajuda muito. E é isso. Então, vamos fazer a prece? Eliane, você pode fazer a prece para a gente? Faço. Vamos levar os nossos pensamentos aos espíritos de luz que nos assistem neste momento, pedindo a luz, a intuição, para que possamos, Senhor, servir de instrumento de aprendizado e pedir que leve o auxílio a todos que necessitam neste momento, aos frequentadores do Centro Gamaliel, que possam receber nos seus lares as bênçãos, as energias necessárias para o seu engrandecimento, seu aprendizado, e que cada dia, Senhor, possamos acrescentar um pouquinho na nossa evolução, no aprendizado, na melhoria da reforma íntima, e pedimos, Senhor, que nos acompanhe neste momento de estudo e leve o aprendizado a todos aqueles que necessitam, o auxílio daqueles que estão merecendo e necessitando neste momento. Pedimos permissão para abrir os nossos trabalhos, dizendo graças a Deus, graças ao Pai amado, que assim seja. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, né? Então, vamos lá. A leitura de hoje, então, 15, né, Lucas? 15, né? Então, que valor tem uma obra literária que revela o passado de vítimas de vários infortúnios, como acidentes aéreos ou marítimos, terremotos e tsunamis, dentre outros? Raul responde: quando não esteja a serviço de mera especulação, com o sentido de explorar a sensibilidade dos que ficaram em sofrimento e saudade na Terra, com expressões de sentimentalismo vazio, esse tipo de literatura visa o esclarecimento da mentalidade geral para o fato de que, em última análise, ninguém é vítima no mundo, senão vítima de si mesmo. Ainda quando sejam encontrados culpados, sempre buscados pelo sentimento humano inconformado, temos que nos indagar quanto às razões que levaram o nosso ser querido a encontrar-se no meio do episódio, considerando-se que Deus não comete erros, que suas leis não comportam discrepâncias. Uma obra séria e responsável, portanto, produzida por benfeitores espirituais e que consiga trazer revelações desse nível, acaba sendo obra literária consoladora, tendo em vista informar aos familiares e amigos que, apesar do golpe, do choque, da tragédia física, o seu ente querido libertou-se de amarras espirituais muito complexas, podendo agora avançar pelos roteiros da evolução com alegria, renovado e com a perspectiva de luminoso futuro. Então, acho que eu vou começar comentando, principalmente ali, houve muita especulação, né, na mídia, quando teve aquela tragédia lá da Boate Kiss, né? Houve muita comoção,
eram jovens, né, muitos jovens, e de famílias ali até importantes, pessoas queridas, né, de muitas famílias, né, e que não conseguiram entender aquela situação. Obviamente, dentro da mídia especulou-se bastante a respeito disso, né, por que que esses meninos tinham que morrer daquele jeito, né, de queimados, ou sufocados ali pela fumaça e tal. Então, aí os espíritos nos orientam a respeito disso. Qual é o objetivo de informar o passado? A gente tem que ter muito cuidado sempre com isso, né? Para que se vai revelar o passado? Que não seja somente para ajudar uma família, tudo bem, a gente precisa perceber isso, né? Que a palavra tem que ser de consolo, de amor, a palavra tem que ser que a vida continua, que aquela pessoa não desapareceu, né? Que a pessoa continua existindo num outro plano, mas ela continua existindo, né? Que tem que ser uma coisa assim. Agora, claro, a gente tem que tomar muito cuidado com o charlatanismo, né? Tem muito charlatão aí, que quer aproveitar do sofrimento dos outros, né? Eu li um livro essa semana que a menina estava de luto. Ela passava pelo luto. E nessa procura uma comunicação com o outro plano, ela acabou caindo na mão de um monte de gente, assim, que era charlatão mesmo, ficava, assim, fazendo previsões, tentando assim, jogar, né? É seu marido? O nome dele é tal, o nome dele é tal, sabe, nomes mais genéricos, assim. Quer dizer, uma situação bem... No livro, ela colocou, foi até engraçada a situação, porque era um livro que era para divertimento, né? Não era um livro espírita. Mas é uma coisa que ilustra aquilo para a gente, não é? Então, nossa palavra, ela tem que ser uma palavra de conforto. Ela tem que ser uma palavra de conforto para a nossa vida, para a vida das pessoas. E realmente, o ideal é você falar de uma forma geral que essa vida é uma vida breve, que nós continuamos, né? Que a pessoa não deixou de existir, né? Que ela cumpriu o papel dela aqui, seja qual for. A gente não sabe o que a gente foi no passado. A verdade é essa, a gente não sabe o que a gente já fez. Nem o que está reservado para mim, o que está reservado para outras pessoas, não é? O que a gente pode saber é o seguinte, que alguém que já passou por aquilo já quitou, não é? Olha só que legal. Isso aí é uma coisa que você pode falar, né? Que a pessoa está cumprindo a vontade de Deus para a vida dela, seja qual for, né? Deus não faz as coisas para a gente inutilmente. Ele não nos impõe um sofrimento do qual a gente não precisa, não é? Ele é bondade infinita. E a gente só vai receber aquilo que a gente realmente precisa, não é? E para o nosso bem. E é isso que eu acho que a gente deve permanecer, pensar e permanecer. Alguém quer falar alguma coisa? É uma das grandes belezas, né, e consolações que o Espiritismo traz pelo conhecimento da reencarnação, pelo conhecimento da realidade da nossa vida. Porque a nossa vida aqui na Terra é mais uma fase da nossa vida como espírito imortal, né? Nós passamos por várias experiências aqui com vistas à nossa felicidade, o objetivo final. Mas para isso, a gente precisa fazer o bem, né? Mas temos que nos redimir dos erros que praticamos, né? Porque só Jesus era perfeito, né? E que nunca errou. Nós já erramos muito e bastante, né? Então, são oportunidades, quando ocorrem coisas assim, tragédias e sofrimentos, às vezes doenças, são oportunidades de que a pessoa pode se aproveitar para que ela se recupere de um complexo de culpa, que ela mesma se sinta agora preparada para avançar, além do erro que ela cometeu, do crime que ela fez, né? Do mal que ela fez a outras pessoas. Porque a lei de Deus é perfeita, é de amor, ela não exige que haja alguém, que existam demônios para infligir o castigo, para infligir alguma punição.
há somente a ação e a consequência da nossa ação. Se nós praticamos o mal, a nossa consciência vai escrever isso no nosso psiquismo, na nossa alma. É algo muito profundo. Isso vai gerar um complexo de culpa muito forte. Há casos de espíritos que mudam a sua forma espiritual. Por exemplo, né, em um dos livros de André Luiz, ele descreve de uma mulher que foi transformada em uma loba, porque ela foi hipnotizada, né, justamente porque ela também carregava o complexo de culpa do crime dela. Há casos de espíritos que perdem totalmente a forma humana, justamente porque carregam essa culpa dos crimes. Então, como nesse exemplo do direito de segurança, falando sobre esses grandes desastres, né, essas mortes coletivas, a gente conhece o espiritismo como resgates coletivos, que são oportunidades concedidas pela graça de Deus para que a pessoa se recupere da própria culpa. Porque o espírito fica se colocando naquela posição de monstro, de criminoso, e não se permite avançar, não se permite ser feliz. Então, a partir da vivência daquela situação, dessa experiência de sofrimento, vai conseguir se recuperar. Então, na verdade, não é uma tragédia, não é algo triste, né? É triste pela separação temporária, pela saudade que os familiares sentem, né? Por uma separação brusca, né, e violenta que ocorre em um acidente, uma tragédia. Mas que, na verdade, é uma bênção para aquele espírito que está se libertando, finalmente. Como você falou, está se quitando daquela dívida. Né? Não, e tem outra coisa interessante, né? Um dia eu estava até questionando isso, essa coisa das vítimas do Covid e tal, né? Muita gente está indo muito novo, né? Assim, tem gente que está indo mais velho, mas de qualquer forma, as pessoas estão partindo e no primeiro momento, às vezes, há muita revolta, né? Assim, não era para ter acontecido isso, porque, na verdade, a pessoa tinha uma vida normal antes dessa pandemia. Aí, de repente, do nada, ela deixa de estar nesse plano, né? Então, assim, o que é interessante? Que quando eu estava pensando nisso, aí veio uma voz na minha cabeça e falou assim, até ela se lembrar o que ela fez em outras vidas. Olha aí, exatamente o que a gente está estudando hoje, até ela se lembrar que ela fez de outras vidas. Porque, na verdade, aquilo que quando a gente está aqui, a gente tem uma consciência muito limitada, né? Quando a gente passa para lá, a coisa é muito maior. Então, assim, a gente tem uma noção do que a gente fez em outras vidas. Foi o que o Lucas falou, né? E aí a coisa muda mesmo, né? A situação muda, né? A gente passa de vítima, né? Para vilão. A gente, opa, então peraí, calma, eu não sou tão vítima assim, não sou tão coitadinha assim, né? Mas é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa dessa pergunta. Não? Não? Então vamos continuar a leitura. Vocês acham que a gente já pode passar para a próxima? Dá tempo de ler mais uma, né? Tá vendo como é que rendeu hoje? Né? A gente já leu, já vai ler a segunda. Vamos lá. A respeito do laboratório do mundo invisível, tratado em O Livro dos Médiuns, São Luís informa que uma substância venenosa, caso fosse produzida por um espírito, seria capaz de provocar o envenenamento de quem a ingerisse. Adita o benfeitor, entretanto, que tal produção nociva não seria permitida. Como entender essa interdição? A situação não seria semelhante a uma subjugação a que pode levar uma pessoa ao suicídio? Raul responde: os espíritos inferiores, caso os espíritos inferiores pudessem realizar tudo o que têm vontade, em razão dos seus sentimentos ainda inferiores, o mundo não resistiria à sanha destruidora que seria levada a efeito, tendo em vista as aberturas morais que os humanos costumam escancarar. Entidades espirituais de moral inferior não logram toda e qualquer produção conforme os seus desejos.
há limites que correspondem aos níveis de evolução dos desencarnados e aos méritos e deméritos dos encarnados que lhes seriam alvos. Por outro lado, trata-se de duas situações distintas. Uma diz respeito à produção e ativação de substâncias químicas relacionadas com a faculdade de efeito físico e de alguns médiuns e com a extração por parte dos espíritos de certos fluidos de natureza circundante. Tem continuação? Deixa eu ver. Tem. O outro caso, o das graves obsessões, tem que ver com a influência do desencarnado diretamente sobre o psiquismo humano. Como os espíritos comumente dirigem a mente humana, uma vez que podem influenciar seus pensamentos e atitudes, torna-se mais fácil entender a indução do desencarnado desditoso ou mal sobre a sua presa, por conhecer seus medos, fragilidades e torturas íntimas, podendo levá-la a cometer desatinos, inclusive o suicídio. Alguém quer comentar? Quer falar primeiro, Lucas? Eu achei interessante uma expressão utilizada, que foi que nós escancaramos, né, as portas do nosso psiquismo. Então, assim, eu achei até um pouco intenso, né, que a gente realmente deixa aberto, a gente não se protege de forma alguma. Estamos completamente aptos a essa influenciação negativa, né, que a gente, então, possa se atentar a isso. Porque, como ele fala, né, os espíritos inferiores, os espíritos com intenções que não são boas para a gente, né, eles têm essa faculdade, eles têm essa possibilidade, na verdade, mas eles não são permitidos de fazer. Eles conseguem, mas eles não podem fazer, né? Existem limitações para eles também. Mas essas limitações, elas também dependem do nosso esforço, né? Também varia disso. Para algumas pessoas, aqueles espíritos podem influenciar mais, para outras pessoas, eles vão influenciar menos. Depende também da forma como a gente se protege. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Tem o lado do espírito que quer, o espírito desencarnado que quer influenciar negativamente, mas a gente pode facilitar ou dificultar, né, esse trabalho dele. Então, que a gente possa tentar para não deixar fácil. Se for para acontecer, que a gente possa, então, estar sempre mantendo os nossos pensamentos e mantendo em oração, cultivando, né, boas energias, e isso tudo para que a gente possa realmente fazer uma higienização do nosso psiquismo, dos nossos pensamentos, a todo momento. Porque as decisões são suas, né? Você vai fazer aquele outro espírito, o espírito está te obsediando para você fazer algo. Você só vai fazer se você permitir, não é? O espírito pode te influenciar, mas as decisões são tomadas por você. Você pode até ouvir o que ele está falando, mas você está ali no julgamento, você que vai fazer o negócio, não é? Então, assim, o que acontece... Tinha uma novela antiga, talvez a Alexandra lembra, Eliane, não sei se você se lembra da Viagem. Era uma novela espírita que passou na Rede Globo há muitos anos. Você se lembra? Vocês assistiram? Sim, assistimos. Acho que era Antônio Fagundes, né? Olha, fora do sério, a novela, eu não sei por que não passa mais novela daquele jeito, né? Porque, assim, a novela espírita que passou há pouco tempo, ela falava algumas coisas, mas não tinha, assim, tinha umas coisas que eram mistificação, sabe? Umas coisas que não tinha nada a ver. Agora, a Viagem, não, ela foi uma novela que ela teve, então, inclusive, você conseguia acompanhar o processo de obsessão, que o espírito fica ali do lado, alimentando ódio, mas isso é permitido por tua causa, você que permite que o espírito, né, se aproxime e tome grandeza dentro de você, é você que permite isso, né? Então, com relação a essa coisa de manipular elementos, né, eu quando eu li, assim, eu fiquei pensando, é mais ou menos assim, você quer dirigir um carro, um menino de 8 anos, ele pode pegar, sair dirigindo o carro, não é? Você tem vários fatores aí para ele dar certo ou não, mas a probabilidade dele se dar mal é muito grande, não é isso? Por quê? Eu falei de ação e reação. Ele não está preparado para fazer um negócio desse, não é? Então ele vai receber. Quando eu tinha 14 anos, naquela época, todo mundo dirigia em Brasília, gente.
Estou falando sério, 14 anos todo mundo dirigia, era um problema. E aí, a minha mãe deixou o carro do lado de fora, meu irmão com 15, sentou do lado e falou, vamos embora. E eu fui dirigir, só que eu não sabia dirigir, né? O que aconteceu? Bati no portão do meu vizinho, arrebentei o portão do meu vizinho. E o meu irmão, para variar, pulou para o meu lado, caiu e nós fugimos. Aí, o que aconteceu? E, é claro, a gente chegou em casa apavorada, na mesma rua, a gente entrou correndo em casa, mas eu já estava na minha cabeça, eu tenho que falar para meus pais o que eu fiz, né? E então eu fui para a sala, e aí eu e meu irmão começamos a contar para o meu pai, para minha mãe, e a gente já estava saindo, né, para ir procurar o vizinho, e aí meu pai, o vizinho estava chegando em casa já, né, para pedir para ir arrumar o portão. Claro, eu tive que arrumar o portão, não é? Então, é exatamente a vida espiritual da gente é assim também, quando a gente dá um passo que a gente não pode ainda, a gente vai, na verdade, a gente vai responder por isso, né? A gente está fazendo coisa errada com os outros, a gente vai responder por isso. Não adianta, e cada aprendizado tem a sua hora. Sala de aula, não pode chegar qualquer um lá na minha sala do terceiro ano do ensino médio e achar que vai conseguir ensinar o que eu ensino, não é? Então, eu também tenho que tomar cuidado, que eu também, o que eu tenho direito de fazer, eu tenho que prestar atenção que outras vidas estão ali, que dependem daquilo. Então, o aprendizado que eu estou passando, que é uma coisa muito séria, né? A mesma coisa é isso. Os espíritos podem manipular? Tudo que... Agora, tem muita diferença da gente no plano espiritual? Nós temos mais liberdade do mundo espiritual, a gente não está preso nessa matéria física, né? É claro, você tem muito mais liberdade. Mas a verdade é que aqui você tem direito a fazer tudo que você quer? Só responda isso para mim. Você consegue fazer tudo que você quer? Eu não consigo. Eu gostaria de fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque não foi permitido para eu fazer. Porque eu não tenho competência para fazer. Porque eu não tenho um monte de coisa para fazer, né? Então, não é assim, as coisas não acontecem desse jeito, né? A gente tem que ir aos poucos, o conhecimento vem aos poucos, e conforme você vai tendo essa liberdade de fazer isso, também você tem mais responsabilidades, né? É aquilo, eu tenho uma responsabilidade de botar eu tenho hoje 280 alunos, eu tenho a responsabilidade de 280 alunos. Isso aí quem responde sou eu, quem vai responder sobre isso sou eu, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, nem tudo que a gente quer, a gente consegue. O que a gente tem que pensar agora? O que eu consigo fazer? Eu estou fazendo bem? Não é? Eu estou fazendo bem? Esse espírito está me orientando aqui a fazer uma feitiçaria, um negócio lá para o outro, para prender uma outra pessoa, para amarrar uma outra pessoa, não é? Tem muito disso, vocês sabem disso, né? Que principalmente pessoas desavisadas chegam no centro espírita achando que elas vão pedir para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente precisa o quê? Preocupar com o que é nosso, a gente orientar o que é bom, que é fazer o bem, né? De repente, aquela pessoa que está nos procurando, querendo fazer isso, ela também precisa de ajuda. É uma pessoa que está querendo fazer um mal para o outro, ela precisa ser orientada, que o mal que ela fizer para o outro, ela vai receber, não é? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, né, a respeito disso. Quer falar algo? Alguém quer falar algo aí? Tinha falado sobre isso, né, que a própria questão está falando sobre que toca nesse ponto da liberdade de ação. Nesse caso dos espíritos inferiores que não podem agir diretamente sobre o plano físico, né? Nesse caso aí, ele estava falando do livro dos médiuns que um espírito não pode diretamente fazer com que a pessoa ingira um veneno que ele preparou ali no plano espiritual, ou seja, assassinar a pessoa ali do plano espiritual, né? Existe essa separação para limitar a ação de espíritos maus. E ele deixa muito claro que se não houvesse essa limitação no raio de ação desses espíritos, o mundo seria um caos, logicamente, né? E porque, como você chamou a atenção também, porque a gente permite, né? A gente deixa as portas escancaradas das nossas vidas.
Muitas vezes são os espíritos que dirigem as nossas ações, os nossos pensamentos. Porque nós ainda sentimos inveja, ressentimento, cultivamos o rancor. Então, a partir disso, desses caminhos dos sentimentos inferiores que a gente ainda cultiva, eles agem. Não diretamente, graças a Deus, mas pela nossa própria ação. E, como você tinha falado, assim como aqui na Terra, a gente não consegue fazer tudo, mas tem dois pontos nisso, né, que eu penso. A gente, de um lado, pode fazer muita coisa, mas que a gente não faz por medo da consequência, né? Por medo da pena que a gente vai receber depois. Mas que, por exemplo, a gente não poderia beber e dirigir, uma coisa simples, mas que quase todo mundo faz, muita gente faz, mesmo tendo essa proibição. Mas, como você tinha falado no início, lembrando a passagem, né, de uma das cartas de Paulo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, no plano de ação que a gente ainda consegue ter impacto, a gente faz o que a gente quiser, mas vai ter que lidar com as consequências obrigatoriamente. Esse já é um ponto que limita a nossa liberdade, nesse caso, futuramente. Mas mesmo agora, a gente não pode fazer muita coisa, a gente não pode, por exemplo, voar. Isso já é uma limitação da nossa liberdade. Assim como os espíritos inferiores não podem exercer sua influência direta aqui na Terra, do que estava falando a questão. Ainda bem, né, Lucas? Para pensar, Jesus, ia ser um problema, ia ser muito difícil. Mas mesmo assim, sabe, a gente tem que... Por que eu estou chamando a atenção de vocês é a questão do vigiar, né? Porque, assim, realmente, se um espírito que tem muito ódio está querendo plantar mesmo coisas ruins, ele acha no teu coração um tiquinho de ódio, aquilo vai se multiplicar, você está entendendo? É por isso que é importante a gente estar sempre vigiando, principalmente num curso de mediunidade, a gente está estudando sobre isso, as diretrizes de segurança, olha só, ele está falando sobre isso. O que é mais seguro para você, né? Então, a gente precisa ir por esse caminho, sim. É claro que eles podem fazer um estrago, tá? Principalmente no nosso psicológico, principalmente ali, até no plano físico. Quantas doenças são psicossomáticas, né? Mas elas ganham campo aí por causa do nosso consentimento. A gente alimenta isso, a gente é que alimenta, né? Então, tentar ter o máximo possível uma vida tranquila, tentar entrar em oração sempre, a meditação, pensar nas coisas de Deus. Nós tivemos orientação hoje aqui na primeira leitura para a gente prestar atenção na vida e ser grato a Deus, né? Por tudo que a gente tem levado, quantas famílias estão desoladas aí, destruídas, principalmente por causa do Covid, passando fome, né? E nós temos teoricamente, assim, nós temos ainda uma condição de levar bem, tá bom? Eu acho que agora pode parar a gravação, né? A gente só vai fazer agora a prece final. Agradecendo aí as pessoas que estão assistindo durante a semana, né? Esperando que isso tenha ajudado de alguma forma. Dizendo que também podem deixar as perguntas, né, para a gente, se tiverem alguma dúvida. As meninas que fazem parte do grupo de WhatsApp podem encaminhar as perguntas que não foram solucionadas aqui durante a aula, tá certo? A gente deixa em aberto aí, se a gente souber responder, a gente passa para vocês. Tá bom? Tchau.